Olá, adiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Capítulo 11. Deus ou ego. Versículo 7. A condição da realidade. O mundo como você percebe não pode ter sido criado pelo Pai, pois o mundo não é como você vê. Deus criou apenas o eterno e tudo o que vê é perecível. Portanto, tem que haver um outro mundo que você não vê. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra, mas isso não pode ser literalmente verdadeiro, pois o eterno não é recriado. Perceber de um modo novo é apenas perceber mais uma vez, implicando que antes ou durante o intervalo não estava percebendo nada. O que é então o mundo que aguarda a tua percepção quando você o vê? Todo pensamento de amor que o Filho de Deus já tenha tido é eterno. Os pensamentos de amor que a sua mente percebe nesse mundo são a única realidade do mundo. Ainda são percepções, porque ele ainda acredita que é separado. Mas são eternos porque são amorosos. E sendo amorosos, são como o Pai, e portanto não podem morrer. O mundo real pode de fato ser percebido. Tudo que é necessário é a disponibilidade para não perceber nenhuma outra coisa. Essa parte é algo que ontem eu estava refletindo, né? Eu estava assim, nossa, acontecendo umas coisas aqui em casa, né? E eu estava cansada, aquela coisa, organiza isso, organiza aquilo, e tenta ajustar coisa, e né, mistura trabalho, finança, tempo, corpo, filhos, família, enfim. E aí eu fiquei tensa, né, no fim do dia, e falei, nossa, que mundo que eu tô percebendo, né? Tô aqui tomando meu cafezinho enquanto eu reflito com vocês. Que mundo que eu percebo, né? Eu quero ver o mundo real, quero ver o mundo real, o mundo como é. O mundo não é o que eu vejo. E todas essas lições que eu já sei que são verdade, e eu sei que os véus estão saindo, e, e procurando entender, sabe? E hoje cedo eu acordei, bem cedinho. Eu tive uma experiência bem louca, porque eu acordei cansada, e aí eu falei assim, Deus, me fala o que é para eu fazer. E eu ouvi a minha voz, não era a voz de Deus, assim, tipo uma outra voz, não era uma voz baixa, não era uma voz não nítida. Eu vi minha própria voz falando assim, dorme mais. E foi muito nítida, muito nítida. E eu falei, tá bom. Eu deitei e dormi mais meia hora. E foi muito assim, objetiva e clara. Foi a primeira vez em muito tempo que eu não resisti, que eu não achei que era minha cabeça maquinando, que eu não fui contra mim, que eu não fiquei duvidando de que aquela voz era uma voz interna, porque parecia ser a minha voz. Só que a gente vem aprendendo que nós somos Deus. E Deus em nós, quando a gente acessa isso, tá tudo certo. Foi lindo assim. Aí eu dormi mais um pouco, acordei. Estou aqui lendo o curso Milagres. E aí fala dessa coisa no mundo real, né? Pois se percebe tanto o bem quanto o mal, está aceitando ambos, o falso e o verdadeiro, e não está fazendo nenhuma distinção entre eles. O ego pode ver algum bem, mas nunca só o bem. É por isso que as suas percepções são tão variáveis. O ego pode ver algum bem, mas nunca só o bem. Ele não rejeita inteiramente a bondade, pois isso você não poderia aceitar, mas ele sempre adiciona algo que não é real ao real, assim confundindo ilusões e realidade. Pois as percepções não podem ser parcialmente verdadeiras. Se acredita na verdade e na ilusão, não é capaz de dizer qual delas é verdadeira. Para estabelecer a tua autonomia pessoal, tentou criar de modo diferente do teu pai, acreditando que o que fez é capaz de não ser como ele. Mas tudo que é verdadeiro é como ele. Perceber só o mundo real vai te conduzir ao céu real, porque vai fazer com que seja capaz de compreendê-lo.
A percepção da bondade não é conhecimento, mas a negação do oposto da bondade te capacita a reconhecer uma condição na qual opostos não existem. Ou seja, você perceber a verdade é normal, faz parte, inclusive quando você está no ego. Mas a negação do oposto da bondade é a única coisa que vai te capacitar a reconhecer uma condição na qual opostos não existem. Essa coisa dual de parecer que você é inteligente quando você percebe tudo é muito do ego. É isso que está falando aqui. E essa é a condição do conhecimento. Sem essa consciência, não satisfaz as suas condições. Enquanto não a satisfizer, não terá o conhecimento de que ele já é teu. Então, assim, para poder acessar, tipo assim, para poder abrir uma porta, você tem que ter a chave. A chave é essa, a condição do conhecimento. Não olha mais para que não faz sentido e que você já sabe. Você fez muitas ideias que colocou em ti mesmo, em teu criador, ti mesmo e o teu criador, e essas crenças são o mundo tal como percebe. A verdade não está ausente aqui, mas está obscura. Não conhece a diferença entre o que você tem feito e o que você tem criado. Acreditar que pode perceber o mundo real é acreditar que pode conhecer a si mesmo. Pode conhecer a Deus porque é a sua vontade de ser conhecido. O mundo real é tudo que o Espírito Santo tem guardado para ti dentro do que tem feito. E perceber só isso é a salvação. Porque é o reconhecimento de que a realidade é só aquilo que é verdadeiro. Fim da leitura. Olá, adiante, leitura comentada da lição 161 do livro Um Curso em Milagres, com Maria do Sol. Inspira profundamente para mergulhar, mais uma vez, um dia após o outro. Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. Hoje praticamos de modo diferente, nos posicionamos contra a nossa raiva para que nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação que nunca falha em acolher com boas-vindas o Cristo, onde o medo e a raiva antes prevaleciam. Aqui, a expiação se completa e o mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu agora é restaurado. Aqui é a resposta da voz por Deus. A completa abstração é a condição natural da mente. Mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar um mundo parcial que você vê. O propósito de tudo que vê é o de te mostrar o que deseja ver. A audição só traz à mente os sons que ela quer ouvir. Olha só. Parte da sua mente ainda não é natural que ela olhe para tudo como um só. Só que ela vai vendo fragmentos para inventar o mundo parcial que vê. Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que tem que usar na nossa prática. Nós a damos ao Espírito Santo para que ela possa empregá-la com um propósito que é diferente daquele que lhe demos. Mas ela não pode usar nada além do que fizemos para nos ensinar de um ponto de vista diferente, para que possamos ver uma utilidade diferente em tudo. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Essas palavras trazem com ela perfeita clareza para você? O que podem aparentar senão sons vazios, belos talvez, corretos em sentimentos, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis? A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais aprender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e no final apaga a nossa vida. Mas o corpo não passa de símbolo de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolo não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolo sendo verdadeiro, mas o medo sendo falso se prende às especificidades. Os corpos atacam, mas as mentes não. E esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo.
Muitas vezes te foi exortado que olhou além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. Mas o que mais senão a mente dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo senão aquilo que pensa no medo? O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. O inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e em última instância morto. Quando o ódio para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. O medo é insaciável, consumindo todas as coisas que seus olhos contemplam, vendo-se em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e destruir. Aquele que vê irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo. E ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoque quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Irado, ele urra e arranha o ar na frenética esperança de poder alcançar aquele que os fez devorá-lo, né, aquele que criou o medo. É isso que os olhos do corpo contemplam, naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete de uma forma tão santa e bonita que dificilmente poderia resistir a ajoelhar-se aos seus pés. Mas uma vez, em vez disso, tomará a sua mão. Pois é como ele na vista que o vê assim. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberá que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso, e lhe dará a ti. Não lhe peça que simbolize o teu medo. Pediria que o amor destruísse a si mesmo? Ou quer que ele seja revelado a ti e te liberte? Hoje praticaremos de uma forma que já tentamos antes. A tua prontidão está mais perto agora e hoje virá para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiver comprometido a alcançá-la, terá sucesso hoje. E uma vez que tiver tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verá te cantar as antigas melodias que lembrará. O que você vai ver vai te cantar as antigas melodias que lembrará. Você não foi esquecido no céu. Não quer lembrar-se dele? Escolhe um irmão agora, símbolo do resto, e pede a ele a salvação. Escolhe alguém que você julga, que você critica, que você odeia, que você se irrita. Primeiro, que o veja com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já está acostumado. Vê o rosto, as mãos, os pés, as roupas, observa o sorrir, vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então você pensa nisso. O que está vendo agora te oculta a visão de alguém que pode perdoar a todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinhos que colocou sobre a tua cabeça ensanguentada. Pede-lhe isso para que ele possa te libertar. Dá-me tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. E aquele que convocou responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora, aquele que viu apenas como carne e osso e reconhece que Cristo veio a ti. A ideia de hoje é um modo de escapar com segurança da raiva e do medo. Se certifica de usá-la imediatamente, se for tentado atacar um irmão e perceber nele o símbolo do teu medo, e o verá subitamente transformado de inimigo em salvador, do demônio em Cristo. Um exercício muito poderoso agora, né? Vamos lá, vamos fazer.